Hoje é quinta-feira, dia 31 de outubro de 2019. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, ponto NIO, bateria de relógio, resultados e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Sobre a Netflix com 2x, diversos comentários interessantes. Um que eu achei bacana e pensei é, por exemplo, no caso onde você tá numa viagem de avião, ela vai levar... Vamos fazer aqui que as contas deem certo. A viagem vai levar o voo 45 minutos e você tem um filme pra assistir de 90 minutos. Entra o 2x. No caso, o 2x em específico altera já bastante a percepção, mas ali 1.25, nem tanto. O voo é de 2 horas e o filme 2 horas e meia. Já entra aí 1.25, acho que fiz as contas certas. Em vez de você assistir pulando as cenas pra caber no tempo que você tem, você pode distribuir isso dentro de um tempo mais harmônico. Então tem um uso. A questão é convencer a indústria, né, o Oscar dessa aceleração. Esse é um ponto. Ainda bem que a Netflix tem o seu conteúdo próprio e, né, pode fazer as coisas por si só. Na questão dos planos de celular, agora entra uma safra boa, né? O pessoal pergunta, pô, onde é que tá essa promoção do Vivo Easy? Pintou pra mim dentro do aplicativo. Já vi também outras promoções pipocando por aí. E agora entra Black Friday. Então talvez não seja o melhor momento agora para você fazer uma adesão, um comprometimento de plano. Dá uma estudada, ver o cenário, ver o que você usa, ver o que você não usa. De repente, no teu plano atual, você contratou com uma folga. Não, eu vou deixar aqui uma folguinha de gigas. Você pode talvez enxugar, caso você tenha esse, você enxuga esse teu plano principal e fica com o Vivo Easy para, né, essa margem que você gostaria de ter para a franquia de dados. Notícias. Cocatec. De evento Apple, nada, né? Não vai rolar mais agora em outubro. Mas também, né, não falou de MacBook Pro 16 polegadas, dos AirTags, Mac Pro que tá devendo. Deve estar batendo na portinha o Mac Pro, porque foi homologado na Anatel americana, na FCC. Tem também o displayzão, o Pro Display XDR, traduzindo para o português 10DR. MacBook Pro 16, seu Rambo achou uma fotinho, vasculhando o código. Então, é esperar. Esses produtos, eles não parecem que vão fazer diferença para Apple. O que eu quero dizer com não vão fazer diferença para Apple? O que a Apple vende, no final das contas, principalmente os produtos de entrada. E a Apple apresentou o seu resultado trimestral. Esse trimestre, em específico, tende a ser o pior de todos, porque agora, o melhor trimestre é agora, o que vem o iPhone, né? O iPhone corresponde por metade da Apple, distribuição mais ou menos é essa, metade da Apple é iPhone, 20% serviços, Mac 10%, iPad outros um pouquinho menos, 7%, mas arredonda aí para 10%. E o demais, os outros, que aí entra os fones de ouvido, entra o relógio, outros 10%. Obviamente que 10% da Apple é muita coisa. Em específico, nesse trimestre, entrou um final de semana de vendas de iPhone 11. Tava todo mundo ali parado. Não, peraí, deixa sair. Então ninguém comprou, deu aquela segurada. No último final de semana, a galera foi e comprou. Então, o número em si, esse trimestre, tende a ser mais baixo quando você olha os demais trimestres. Agora, quando você compara com o ano passado, tá abaixo do ano passado. Tem outros fatores também, mas o preço de entrada baixou. Em específico, como é um iPhone com 3 câmeras ou 2 no de entrada, vai vender bastante. Então, nesse próximo trimestre, bem capaz de compensar. Vai ficar um pouquinho acima, né? Se eu tivesse que fazer uma previsão do que ficou ano passado. Mas tá mudando. Então, esses novos produtos, né? O AirPods Pro, não vai ser um sucesso massivo de vendas. Vai ser um sucesso, mas não um sucesso massivo. O próprio Timóteo falou que esses AirPods Pro, eles são complementares aos AirPods. Não, você já usa os AirPods e quando você quiser uns AirPods com cancelamento de ruído, você tem os AirPods Pro. Tem uma parcela de verdade nisso que ele fala. Eu, por exemplo, tenho aqui 5 fones ao meu redor aqui, não tô falando dos que estão guardados, não. Eu tenho 5 cenários hoje para usar 5 fones diferentes. Então tem essa coisa de multifone. Ele tem uma razão. Eu até originalmente cheguei a falar isso, né, ali para janeiro, fevereiro. Eu quero ter os dois,
porque aí os AirPods, né, velhinho, já com a bateria baqueada que só segura 1 hora, eu uso para fazer atividade física, 1 hora tá de bom tamanho e fico com os novos AirPods Pro pro dia a dia. Então hoje o cenário mudou, reconheço parte de verdade no que o Timóteo fala, inclusive acredito que quem tá comprando hoje os AirPods Pro nessa leva, né, assim que saiu, são pessoas que já têm os AirPods, a galera é realmente encantada com o resultado, com a qualidade. Eu lembro daqueles Apple In-Ears, que acho que eram 2 ou 3 alto-falantes em cada ponta, acho que eram 2, e você tinha uma diferença de qualidade absurda pros redondos, ainda eram redondos, ainda não eram os AirPods. Se a Apple ainda deu uma trabalhada no som, acredito que realmente vai ser uma percepção fantástica, o isolamento, a questão do cancelamento de ruído, então sem sombra de dúvidas é um produto mágico. A iFixit fez o teardown, encontrou baterias de relógio dentro dos fones, de relógio mesmo, aquelas baterias redondas, não é aquela bateria... Não, a bateria de relógio redondinha. Os Galaxy Buds da Samsung também usam esse estilo de bateria, só que, né, Apple sendo Apple, no caso da Apple, essa bateria ela é soldada, o cabo, né, é soldado, então você não consegue trocar a bateria na prática, você continua trocando de fone de ouvido, continua extremamente descartável, é questão de troca, o serviço para usar. E falando de serviço, a Apple já tem um serviço de aluguel de iPhone de alguma maneira, que é o Upgrade Program. Você renova todo ano e você consegue trocar de iPhone todo ano. É mais ou menos essa vibe, só que agora o Timóteo tá com outra, que é o parcelamento. Via de regra, você tem financiamento nos Estados Unidos, mas você não tem o parcelamento, né? Você tá lá nos Estados Unidos, vai passar o cartão, ninguém diz quantas parcelas. Você pode financiar, mas é um outro processo à parte. Isso não tá... O cartão de crédito é para pagamento, né? Parcelamento é uma coisa brasileira. E é exatamente isso que o Timóteo quer fazer, o parcelamento de iPhone para quem tem Apple Card. Você compra o iPhone, paga em 48 vezes, sem juros, o que é ótimo, né? No final das contas. Aí você tem a grana, por que você vai dar a grana logo de uma vez? Se você pode parcelar a entrega dessa grana e até, né, ganhar uma grana com isso. Uma outra coisa que ajuda muito nesse processo é o aumento do tempo de vida do dispositivo. Hoje aí, né, 3, 4 anos, aquilo que era 2, 3 anos, claro, a gente ficava 4, 5 anos, fazia fila andar, mas depois de uns 2, 3 anos a coisa, né, já pesava um pouco. Hoje você pega o iPhone 11 e você não tem uma diferença sensível pro iPhone 10. Já tem Face ID, já tem a câmera dupla, né, fotinho ali de retrato, não tem a super câmera Pro de hoje, mas é completamente diferente de você comparar, sei lá, um iPhone 5S com um iPhone 4. Mas os resultados trimestrais, a receita aumentou 2 pontinhos percentuais, virou 64 bilhões e o lucro caiu 3 pontinhos percentuais, 13,7 bilhões de Trumps. Timóteo falou também sobre o Apple TV Plus chegando nessa sexta-feira, falou, né, sobre a gratuidade, que é um presente para os usuários, que eles estão muito felizes com o conteúdo, querem que muitas pessoas assistam, aquele blá 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 todo, para dizer, olha, a gente tem pouco catálogo, a gente tem pouco conteúdo, então a gente deu de graça. Mesma coisa o Apple Arcade. E aí, Timóteo, como é que foram os números do Apple Arcade? Ah, não vamos falar de número não, porque, né, tem ali os 30 dias gratuitos, a galera tá saindo agora dos 30 dias gratuitos, então eu não vou falar aqui de números não, mas surpreendeu, foi um belo número. Com certeza vai ser um belo número, mas eu palpitaria que não foi aquilo que a Apple esperou originalmente, mas que essa galera mais gamer esperava que fosse virar o jogo, um game changer, e não, você não tem um grande título no Apple Arcade. No final das contas, se a gente for pensar no iPhone como um console, cada console você tem um grande título. Não, vou comprar isso aqui pra jogar esse jogo. Ah, eu quero jogar Mario. Aliás, o PlayStation 4 se tornou o segundo console de mesa mais vendido. O primeiro é o PlayStation 2, com 155 milhões. Curiosamente, o Nintendo DS chega ali juntinho. DS, 154 milhões. Game Boy tá na casa ali dos 120 milhões. E você tinha juntinho ali nos 100 milhões, Nintendo Wii, PlayStation e agora o PlayStation 4 que cruzou, né? Tá com 102.8, PlayStation 102.4 e o Nintendo Wii 101.6. Depois o PlayStation 3 nos 87 milhões e o Xbox 360 em 84 milhões. Então você não mudou o cenário de jogos. Isso nem é tão importante no caso do Stadia do Google, só de você não ter que ter o console e você fazer uma coisa mais acessível. Já vira o jogo, não precisa brigar no título, pode brigar pelo preço. Agora o iPhone tá brigando pelo quê? São jogos muito bacaninhas, muito bem feitos, são ótimos filmes, mas reproduções de filmes que já existem. Não são jogos com alma. O que mais de Apple? HomePod, sai a atualização do 13.2, que não brinca os HomePods. Epic Mega Fail. Papinho, que os iPhones de 2020 vão ter tela de
120 Hz, né, com ProMotion, assim como acontece no iPad. Se a gente já tem, né, um Pixel 4 com um semi-ProMotion de 90 Hz, né, cabe ainda mais para os jogos. E o novo iPhone SE começaria agora no início do ano, em janeiro, início de 2020. De Bitcoin / blockchain, várias pirâmides financeiras desmontando aqui no Brasil. Ronaldinho, ano passado, era Ronaldinho Soccer Coin, acho. Fez água, não foi pra frente, não pegou nada, era internacional. A ideia era investir em estádios de futebol, em jogadores, né, treinamento, formação de base, mas deu nada. Aí aqui no Brasil teve a 18K Ronaldinho, que vendia relógio, mas entrou depois na criptomoeda e baita esquema de pirâmide. Tem a Quantum, né, que tá meio em aberto, mas né, não é muito promissor, que tinha o rostinho do Cauã e da Tata Werneck. O grupo Bitcoin Banco, com o Amaury Júnior, com o Ratinho. Pirâmide financeira dá dinheiro, essa é a verdade, vai continuar existindo. Novidade agora é que consegue pegar esses famosos, exatamente por um mundo conectado, dá mais dinheiro ainda. Pirâmide financeira sempre existiu. Existe até investidor profissional de pirâmide, aquele cara que entra no início, ele não cria pirâmide, mas ele entra na pirâmide, faz ali uns 2, 3 ciclos, sabe a hora de sair e sai fora antes de quebrar. Por outro lado, o Ministério da Saúde está usando blockchain para armazenar dados de saúde, né, hospitais, as UBS, postos de saúde, exames, informações do paciente, fica disponível para o médico, rolando também já registro, certidão de nascimento. A ideia é em teste ainda, mas a ideia é dando certo se espalhar por outras maternidades. E aí entra registro de imóveis, certidão de casamento, no e-commerce, Americanas, B2W, fazendo parceria com a Centauro. As coisas não parecem ainda que viraram a favor da Amazon. A Amazon tem que vencer a própria Centauro, B2W, Via Varejo, Magazine Luiza. Se conseguir fazer isso, né, entrar com um pezinho no e-commerce, acaba que essa parte de musiquinha, de filme, né, de livro, é um extra que talvez garanta as grandes cidades com presença à Amazon, como São Paulo, por exemplo. Mas a Amazon, para deslanchar, tem que estar presente, né, com um pé fincado no Brasil todo. De logística, iFood, começando a brincar com o robô, aqueles carrinhos de entrega. Por hora, não vai ser o trajeto todo. Por exemplo, pega numa praça de alimentação, shopping, tem muita gente que vende, o carrinho pega dentro do shopping, leva até uma central iFood, um hub iFood. De lá, o entregador faz o trajeto. Próxima fase, pega grandes condomínios, faz a entrega dentro dos condomínios e assim vai conectando as pontas. É um modelo bem parecido com o de drones, porém agora com as entregas em carrinho. Nos Estados Unidos, Uber mostrou seu drone protótipo de entregas, Uber Eats, vai usar no modelo parecido do iFood. Parte vai via drone, outra parte o entregador pega e leva até a casa da pessoa. Também nos Estados Unidos, e acredito que chegue no Brasil, foi anunciado o Uber Money, que é essa parte de pagamentos. Na prática, o que acontece? Você tem muita grana circulando no mercado que poderia estar circulando por dentro dos aplicativos. É o que faz o Apple Pay. Morde um tantinho ali da grana, por mais faz só a última milhazinha, só faz a parte do cartão do pagamento em si, mas dá uma mordidinha na transação. Você tem o Apple Card, você tem Mercado Pago, você tem aqui no Brasil, tem o PicPay. Na prática, você tem para Uber, você tem muita gente que paga, você tem muita gente que recebe, que são os motoristas. Dá para criar um bem bolado cartãozinho ali para os motoristas e vai se esparramando. Aqui no Brasil, Itaú liberou o It para todo mundo, né? O PicPay do Itaú para Android e para iOS. Outra que o Uber tá testando aqui no Brasil é o Uber LED, que tem várias pessoas no local pedindo um Uber. E aí coloca o smartphone vermelho, né? A tela vermelha, verde, azul, para identificar quem é você, para o motorista saber, eu tenho que pegar passageiro com tela verde, com tela vermelha. Ótima ideia. De rede social, seu Jack Dorsey falou, não vai rolar anúncio político no Twitter não. Se for de conscientização pra galera ir votar e tal, ok, pode rolar, mas anúncio político não, porque a mensagem política é capaz de mudar vidas, isso tem que ser fruto de engajamento, né? Tem que ser merecido, não pode ser pago. É um ponto, mas talvez seja a solução simples demais. Ele até reconhece parte disso na fala, né? É uma maneira... Se você hoje tá associado com o Facebook, você tá mal. Se você hoje, né, tá fazendo moderação pro Facebook, você tá mal também. Pegaram a empresa, foram dar uma olhada lá, os funcionários, né, zoados em função daquilo que eles são expostos, começaram a investigar a empresa, falando, não, deixa quieto, vou parar aqui, não vou mais ser moderação de Facebook, não. Se hoje você tá envolvido com o Facebook, tá ruim pro seu lado, ponto, fato. Por outro lado, essa questão dos anúncios políticos é tenso, porque parece bom isso. Não, você tem que conquistar, tem que ser merecido, não pode ser pago o anúncio político. Por outro lado, significa que eu vou ficar preso na minha bolha, e eu preso na minha bolha, eu vou ver as coisas que eu quero. Dizem que parte do sucesso do Trump foi exatamente esse. Ele mostrou aquele lado que as pessoas concordavam, né? Você não discorda 100% de todo mundo.
mundo. Peraí, não, você me mostrou o lado, né, que a gente concorda, eu vou fechar contigo. Isso é parte da política. Você conhecer as ideias do outro. É uma solução simplista, talvez acerta nesse momento. Olha, eu não sei como é que funciona esse negócio de anúncio político. Acho que anúncio político aqui pra gente na internet, a gente ainda não tá pronto, então vou dar uma segurada, vamos estudar mais, vamos ver o que a gente faz. Saída estratégica, posicionamento estratégico, mas não é a solução do problema, né? Sempre que rola uma proibição, poucas são as chances daquela ser a solução final. Proibição, negação, tem muito mais cara de, olha, não sei lidar com isso aqui no momento do que realmente uma solução. Que nem o Facebook agora e o Instagram, eles vão... Aqueles emojis que tiver uma conotação mais adulta, por exemplo, berinjela, aquelas gotinhas d'água, pêssego, né? Acho que é um pêssego aquilo, por estar vinculado a essa coisa mais adulta, de repente de um assédio, vai travar. Entra naquele caso, né? Foi final de semana, o Google se enrolou mais com professora e conteúdo adulto nos resultados da busca. Precisa de uma vigilância constante. A galera agora tá em cima da berinjela e do pêssego. Ok, trava a berinjela e o pêssego. Mas saiba que qualquer coisa pode ser um símbolo fálico. Qualquer coisa pode cair nessa conotação. É um esquema da galera combinar. A galera combinou, vai lá. Não é um gato e rato, não tem muito jeito. E pra fechar Facebook, acharam referências à criptografia ponto a ponto, ligação, áudio e vídeo dentro do Facebook, né? Na Secret Conversations. De Google, Waze vai mostrar se na rota tiver pedágio, vai mostrar o preço do pedágio. Temos mais links .new. Originalmente era do Google, o Google tem esse .new. Então você tem doc.new, sheet.new, slide.new. Foi crescendo a família. Note.new, keep.new, formulário, form.new, agenda, call, cal.new, meeting.new. Esses foram novidade. E o Google tá abrindo isso para outras empresas. Qualquer um pode fazer o seu registro .new. Microsoft já fez o dela. Word.new faz o quê? Pois é. Playlist.new, Spotify. Podcast.new também é Spotify, mas bate no Anchor. Legal esse .new. Xiaomi vai fazer um Mi Watch com cara de quê? Pois é, com carinha de Apple Watch. De Microsoft pintou online um documento mostrando o Windows 10X ou 1010, menu iniciar virando launcher, novo Windows Explorer. E para finalizar, registrar mais umas coisinhas. Spotify tá fazendo um teste na Irlanda com o Spotify Kids, um aplicativo para criança com conteúdo infantil, mais coloridinho e tal. Só galinha pintadinha. E é uma boa pedida, ganhando um coração infantil, uma ótima pedida. E por último, falar da Sequoia. No nosso inconsciente tá que a Sequoia é um investimento. Sequoia Capital colocou grana na Nubank e tal. A gente acha que ela é recente e não. O seu fundador, o Don Valentine, morreu recém, 87 anos. E a Sequoia Capital é quase 50 anos. É de 72. Colocou grana em Apple, Atari, Oracle, o Cisco, EA, Electronic Arts. Tá nos bastidores, mas é responsável por esse mundo Silicon Valley, esse mundo tecnológico que a gente vive hoje. Don Valentine, esquece-te, empate. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.